JRPS disse que eu sou pedófilo. Esse autista que foi vítima de lavagem cerebral por parte da esquerda, é quem para dizer isso? JRPS não passa de um cafetão. Esse retardado é um criador de mentiras. Ele inventa um monte de mentiras. Ele não merece ter amigos. Ele é um corno vesgo lixo. Esse merda não passa de um kid que é filho de um fedorento que difama cristãos e faz injustiça. Esse louco que baba ovo de um idiota chamado Spider Gamer que se acha dono da polícia, é outro grotesco sem inteligência, e acha que qualquer um que se oponha a esse escroto faz ciberbullying. Esse burro é um fresco e trouxa. JRPS só sabe criar conta falsa. Não argumenta e esse animal também se acha bonzinho só porque acredita que me derrotou, sabe? Me pergunto por que esse vesgo é tão trouxa. Ele apoia coisas tóxicas para o ser humano. Ele não passa de um jumento sem um pingo de QI e inteligência. Ele é um exemplo de idiota no qual a gente não deve fazer amizade. JRPS é um animal e um kid sem respeito com as meninas e ele é um jumento. Ele é um manipulador sem nenhum propósito de estar aqui na internet. Ele é sinceramente uma criança de 9 anos que foi mimado pelo pai e pela mãe. Chegou na internet para defender exemplos péssimos para a humanidade e também aquilo que destrói a juventude da pessoa, algo que destrói e arranca a possibilidade de aproveitar a juventude e infância. Fátima Bernardes, você diz, mas não é isso. Me refiro à gestação na juventude. Estou falando da merda chamada gravidez na adolescência que se expandiu pelo planeta. JRPS curte essa desgraça e ainda por cima se recusa a assumir. Ele é um verdadeiro de um babaca miserável que só pensa em fazer um monte de merda e ficar criando contas fakes para atingir um indivíduo inocente. Indivíduo de outros países, por exemplo. Em abril de 2020, esse sem vergonha atacou um usuário que parece ser um filipino. Parece ser um fã de motos. Esse comedor de fezes de urubu atacou o cara. O JRPS Moto. Esse indivíduo não sabia que existia um trouxa chamado JRPS. Defensor da gravidez na adolescência. Espalhador da mentira. Zoeira éboli virtual. Câncer da humanidade. Esse kid de apenas 9 anos afirma que o cara copiou o nome dele, sendo que o nome do usuário que fala inglês tem a sigla JRPS como significado para Jumirayan Pansa Alamin. Esse comedor de fezes de urubu se acha o bonzinho, se acha demais, esse funkeiro vítima de dengue. O que mais me deixa nervoso é de saber que é a gente que defende esse trouxa. Esse cara não passa de um covarde que defende música que incentiva sexo. Funkeiro sempre deu alfinetada na polícia com suas músicas. Os baile funk são uma desgraça para a nação brasileira. JRPS é amigo de traficante e não passa de infeliz. Seu pai e sua mãe enfiaram um monte de cocaína quando esse retardado nasceu. Enfiaram bastante nesse otário, que agora ele é um idiota que defende gravidez na adolescência e as maiores coisas que causam essa maldição para o ser humano. A única coisa que esse vagabundo sabe fazer da vida é dormir com um monte de saco de lixo cheio de fezes, e depois ir no seu celular e dizer um monte de mentiras. Esse comunista, ele é um jumento e o pai desse lixo é um corno. Esse vesgo é um retardado que se alimenta de um monte de fezes, é mocorongo, é um sem família esse mentiroso, esse burro com QI baixo, que vive apoiando pedófilo que força a criança de 6 anos a ter relação sexual amorosa com este. Ele é um escroto. Ele gosta de ouvir música que consiste em apoiar o tráfico de drogas e influencia a meninas de 12 entre 17 anos a ter sexo. Esse cara é um fantoche de marginal, um verdadeiro porco. Ele é um autista sem futuro, um verdadeiro de um animal que nasceu com sérios problemas mentais. Esse funkeiro precisa urgentemente se internar. JRPS canalha e imbecil. Não confiem nesse jumento que ataca pessoas inocentes e julga outros povos virtualmente. Esse grotesco desgraçado que acha que tudo é crime não passa de um falso sem esperança de um futuro melhor e decente. Só um futuro de marginalidade virtual e falta de vergonha na cara online. Esse trouxa só sabe apoiar poluição sonora. Só sabe apoiar porcos que não têm um percentual de inteligência, como o fresco fujão do Spider Gamer, que em 2017 postou sua cara real na internet, quando estava brigando com aquele mentiroso, no qual qualquer pessoa poderia ver, inclusive um cara japonês ou europeu ou gringo.
Quando eu zoei como resposta à briga que a gente tinha, esse fujão se fez de vítima. Aquele imbecil diz que eu cometi crime, mas o único crime que aconteceu foi o militante que defende gravidez na adolescência ter chegado a nascer. Esse foi o crime que aconteceu. Ninguém tinha que dar amor para esse sem cérebro, que gosta de causar a falta de inteligência no Brasil, esse desequilibrado mental, e fazer com que todas as pessoas sejam burras. Galactus foi um dos lazarentos que caiu. Faz 69 com esse miserável mentiroso, e ainda se faz de santo. Ele é um burro, um lixo. Galera, por favor, não acredite no que esse JRPS fala. Ele é um comedor de cocô de cavalo, um autista de 9 anos que só diz a mentira e só sabe proteger falsidade. Esse fedido é um trouxa e um infeliz. E sabe por que esse retardado gosta de funk? Porque esse animal sem inteligência gosta de uma desgraça feita por Satanás chamada gravidez na adolescência. Esse analfabeto funcional filho da mãe de Satã sempre gosta de ver meninas de apenas 12 a 16 anos grávidas. Um verdadeiro de um cafetão sem futuro. Um mongol que gosta de ouvir merda em formato de música. Bailes funk são financiados por traficantes que são verdadeiros gerenciadores da desgraça nesse país na América do Sul chamado Brasil. Quer dar o JRPS? Esse inútil curte funk porque os bailes funk terminam com meninas de 12 a 16 anos de idade engravidando e consequentemente ficando com seios grandes ou enormes. Isso porque se prepara para produzir leite. E se acredita que depois que o bebê nasce, os seios aumentam mais de tamanho depois de crescer durante a gestação, porque enche de leite. Bem, isto acontece com algumas meninas, mas isso não é razão para essa aberração gostar desse lixo musical. Por isso que esse maldito que é projeção da maldade gosta desse lixo musical chamado funk. Funk é um lixo para esse país com mais de 200 milhões de pessoas. Espero que seja aprovada uma lei que decide banir os bailes de funk. Assim a desgraça chamada gravidez na adolescência perde força no Brasil. JR retardado PS. Doente mental conhecido também como JRPS. Pode dar uma de louco e dizer que isso é mentira, mas isso não é mentira. Existem pesquisas que comprovam isso, até reportagem mostra o que isso faz e gera. Esse lixo musical também conhecido como funk, só deu problema e suas músicas são de Satã, só tem xingamento. Nos anos 70 e 80 e 90 não tinha esta desgraça, era diferente o funk, nem sei se aquilo era para ser chamado de funk, não era essa babaquice e ausência de qualidade e ausência do respeito às meninas naquela época. Glória à geração raiz. Só que agora, gravidez na adolescência parece que ganhou força, e isso é bom para o maldito do JRPS. Esse cavaleiro do mal a serviço da falta de inteligência e a serviço de Satã só sabe espalhar mentira. Acha que com menor de idade já pode ser um pedófilo. É sério, ele realmente acha que com menor de idade pode ser pedófilo. Lembro uma vez que esse autista com inteligência de Neandertal disse para eu estudar, mas quem precisa estudar é esse escroto, um filho lixo de comunista que é corno. Ele não vai jogar mentiras no meu canal do YouTube e no da Emotion, que a verdade irá prevalecer. Este manipulador é um safado e um cretino que se acha o esperto, mas é só um tonto e é isso que ele é, um tonto. Não caiam nas mentiras desse imbecil, ele é apenas uma criança revoltada querendo atenção.